Olá, amores! Estou gravando esse vídeo para a gente falar de porcentagem, tá? A gente já tem alguns outros vídeos onde a gente fala de porcentagem. Fala de porcentagem envolvendo fração, porcentagem envolvendo decimal, né? Porcentagem na ideia de razão, porque na verdade a porcentagem ela é uma razão, né? A porcentagem ela aparece de diversas formas. Esse vídeo agora é a porcentagem, né? Na verdade é utilizando a ideia de regra de 3, certo? Lembrando que você pode fazer o cálculo de porcentagem utilizando qualquer estratégia que você já conheça. Aqui é mais uma forma de ajudar, tá? Na hora de for fazer o cálculo de porcentagem, tá bom? Vamos lá para essa ideia de porcentagem utilizando a ideia de regra de 3. Coloquei aqui um exemplozinho, a gente vai começar trabalhando com um exemplo. Não tem nada melhor do que trabalhar com esse assunto vendo os exemplos. Por exemplo, quero saber, determine o valor de 95% de R$105. Então, para eu saber esse valor, né, se você fosse utilizar algum dos processos que você viu em outras séries, você podia transformar esse 95% em uma fração, transformar esse 95% em um decimal, né, escrever esse 95% como uma razão em relação a 100 e aí encontrar este valor, né? Existem várias formas, tá? A gente vai trabalhar aqui nessa ideia da regra de 3. E o que a regra de 3 pede pra gente? Que a gente construa uma tabela, né, e se organize. Então, se a gente for utilizar a ideia de regra de 3 aqui, a primeira coisa é construir uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar as grandezas. Uma grandeza que é a porcentagem e a outra que é o valor que essa porcentagem corresponde. Nesse caso é um valor em dinheiro, né? Então eu estou dizendo aqui que R$105, né, é o que corresponde a 100%. Pra Ju, como é que eu sei que esse 105 corresponde a 100%? Por que é que você colocou isso nessa tabela? Porque o texto dessa questão, né, que é bem pequenininho, mas ele pede assim: determine o valor de 95% de 105. Então, esse 105 representa o todo, o total. E aí ele quer saber, 95% de um total de 105 vale quanto? Certo? Então, o que ele está querendo descobrir é quem é o 95%, que eu chamei aqui de X, certo? E o 100% é o todo, que eu disse que é o 105, ok? Então, a ideia de utilizar a regra de 3 é exatamente essa. Uma dica importante, né? A regra de 3 na porcentagem, ela vai ser sempre diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque à medida que eu aumento a porcentagem, eu aumento o valor, né, que ela corresponde. Se eu diminuo a porcentagem, eu vou diminuir o valor que essa porcentagem corresponde. Então aqui vocês conseguem perceber que é só a gente montar a proporção e desenvolver o raciocínio, certo? Vamos ler mais uma vez o texto só para entender porque é que a tabela está desse jeito. Olha o que ele diz. Determine o valor de 95% de 105. Então, esse 105 é o todo, né? Se ele é o todo, eu chamei ele de 100%, tá? O texto não vai vir dizendo para você, chama isso de 100%. É você que tem que pegar essa visão, tá bom? Então, 100% vale R$105 e eu quero descobrir quem é 95%. Monto a proporção e resolvo aí, né? A partir dessa proporção, eu sei que aqui é o produto dos meios pelos extremos, né? Ó, 95 vezes 105, que eu já escrevi aqui direto, tá? 95 vezes 105. E 100 vezes x, né? Produto dos meios pelos extremos, a ideia de proporção, tá? Se tem dúvida, assiste o vídeo de proporção aí, tá bom? E os vídeos de regra de 3 também, que vão te ajudar, certo? Aqui fica, então, 100x é igual a 9.975, que é o resultado desta multiplicação. Galera, aqui tá com um errozinho nesse vídeo, era para ter o tracinho da fração, tá? Aqui era para ser 9.975 dividido por 100, ok? Então, meu x vale R$ 99,75. Tá claro, gente? A resposta final, então, aí, 95% de 105 é igual a R$ 99,75. Então, essa é a forma que a gente pode trabalhar com a porcentagem utilizando regra de 3, ok? Outros casos, né? Trouxe algumas outras ideias aqui, só para que vocês entendam um pouco melhor. Por exemplo, se eu peço para a gente calcular 60% de 35, se você vai lembrar lá dos cálculos que você viu no 6º ano, 5º ano, em outras séries, né? Você lembra que 60% é o mesmo que a fração 60 centésimos, que a razão 60 está para 100, né? Isso indica que é 60, né, de algo que está dividido em 100 partes, tá? Que também pode ser representado pelo número decimal 0,6. Então, você pode, quando for calcular 60% de 35, né, calcular quem é 0,6 vezes 35, ok? Você pode fazer o cálculo desta forma. E aí, né, porque é o 0,6 de esse dia que vocês sabem que indica a multiplicação, então é só fazer 0,6 vezes 35 e descobrir que 60% de 35 é 21.
Ou você pode usar a ideia da regra de 3. Né? A ideia da regra de 3 é essa, da gente pensar na tabela, da gente pensar, olha, se eu quero calcular 60% de 35, então 35 é o meu todo e ele corresponde a 100%. E eu quero calcular quem é 60 do 100% que vale 35, que a estrutura seria exatamente essa. Eu quero saber quem é 60, né? 60 vale quanto? Quando o 100% for 35. Então, é como se essa proporção aqui, né, ela traz a ideia desta tabela. Como se deste lado eu estivesse indicando a porcentagem e deste lado eu estou indicando o valor que essa porcentagem corresponde. Então, eu quero saber, 60% corresponde a quanto? X. 60% corresponde a X, que é o que eu quero descobrir, enquanto 100% corresponde a 35, que é o que a questão me dá. A questão me diz que o todo é 35. Agora eu faço o produto dos meios pelos extremos, né? Então 100x é igual a 60 vezes 35. Então 100x é igual a 2.100. Aí agora, esse 100x, né? Para tirar esse 100 daqui, divido os dois membros por 100. Então x é igual a 21, ok? Eu estou só mostrando aqui que as duas formas servem. Então você pode utilizar esse raciocínio sempre que você quiser, se você acha ele mais fácil. Mas você também agora pode utilizar desta estratégia, ok? Vamos ver outro caso. Se agora, né, eu pergunto, quantos por cento de 60 equivale a 33? Então, se a pergunta agora fosse diferente, se a questão te pergunta, olha, eu quero saber quantos por cento de 60 é que corresponde a 33. Então, de um total de 60, quantos por cento corresponde a 33? Essa é a minha nova pergunta, né? E aí, significa, né, que eu quero descobrir, aqui é a forma que vocês pensavam antes, tá, gente, esse primeiro lado. Significa que se eu tô pensando assim antes, olha, eu quero saber, 33 vale quantos por cento de 60? É essa a ideia, então significa que é 33 de um total de 60. Eu podia escrever isso na forma de fração, de razão, né, simplificar o máximo possível, e aí pensar, qual é a fração que é equivalente a esta, que tem denominador 100, né? Era assim que vocês faziam normalmente. Qual é a fração que é equivalente a 11/20, que tem denominador 100? É a fração 55 centésimos. 55 centésimos é equivalente a 11/20, que é equivalente a 33/60, que significa 55%. Que significa que, né, 55% de 60 vale 33. A pergunta aqui ela acontece da forma inversa. Eu quero saber qual é a porcentagem de um total de 60 que vale 33, tá? Então significa dizer, olha, eu fui comprar um produto, ele teve uma porcentagem de desconto que eu não sei qual é, mas eu sei que o meu desconto em dinheiro foi R$33. Então assim, qual é essa porcentagem de desconto? Então antigamente era esse cálculo que vocês faziam. Se a gente for pensar na ideia da regra de 3, de construir a tabela, o que é que a gente vai precisar fazer para colocar as grandezas, né, que é a porcentagem e o valor que essa porcentagem corresponde, e pensar da seguinte forma. Neste caso aqui, o meu 100% ele vale 60. Se o meu 100% ele vale 60, eu quero descobrir qual é o valor X, né, qual é o valor X% que vale 33. Então, esta daqui teria que ser a minha proporção. Por que essa teria que ser a minha proporção? Porque X é o que eu estou procurando, né? Que eu quero saber quem é esse X que vale 33%, sabendo que o 100% vale 60%. Aí agora eu faço o produto dos meios pelos extremos e aí descubro, né? Resolvo a minha equação e simplifico, descubro que isso vale 55%. Então, assim, esse momento aqui é para vocês perceberem que as duas formas funcionam. Você vai escolher o que melhor te agrada. Tá? Eu acho que a ideia da regra de 3, ela te ajuda muito principalmente nestes casos, né, nesse tipo de pergunta, quando a questão quer saber a porcentagem, né, e quando você tiver uma razão que ela não tenha uma fração que seja simples de você pensar na ideia equivalente, tá bom? Mas você pode usar qualquer uma das duas relações, certo? Vamos ver aqui outros exemplos. Foi mal, cliquei errado. Outros exemplos. Olha esse aqui. Em uma sala de 40 alunos foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Então eu pergunto, né, qual é a porcentagem de alunos que gostam, aqui faltou escrito, né, de praticar esportes. Então, olha esse caso, ele quer saber qual é a porcentagem.
Esse é o caso que eu tô comentando com vocês, tá? Que eu acho que vai ajudar muito vocês pensarem aí na ideia da fração equivalente, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, se você pensar aí, né, como é que pode te ajudar a ideia aí da regra de 3? Pensa aqui comigo. Vamos primeiro montar a tabela. Porcentagem e alunos. Se eu estou falando de uma sala de 40 alunos, significa que o meu 100% vale 40. E o que eu estou procurando, né? O que é que eu estou procurando? Esses 30 alunos aqui que gostam de praticar esportes. Eu estou procurando qual é a porcentagem que esses 30 alunos correspondem. Então pronto, está montada a minha tabela, agora está pronta a minha proporção. 100 está para x, assim como 40 está para 30. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais, e aí eu faço o produto dos meios pelos extremos. 40 vezes x, 100 vezes 30, ok? Resolvo a minha equação. Então, significa que 30 alunos de um total de 40 equivale a 75%. Tá claro, galera? Espero que estejam entendendo, né? Comentem se tiverem dúvidas, diga exatamente qual foi o exemplo que você não entendeu, né? Diga, olha, para aquele exemplo da sala, dos alunos, ou então um exemplo anterior onde você não colocou situação problema, tá? Explica direitinho aí. Vamos para o próximo. Próximo exemplo. Pedro acertou 21 questões de uma prova. E essas 21 questões correspondem a 70% do total de questões. Quantas questões tinha a prova? Nesse caso, a pergunta quer saber quantas questões tinha. A questão quer saber o total. Se ela quer saber o total, significa que ela quer descobrir o 100%. É isso que ela não te deu. É isso que você vai procurar. Então, vamos colocar aqui a nossa tabela. Quando você... Opa, eu estava sumindo aqui do campo de visão, agora que eu vi ver. Me empolguei falando, tá? Vamos construir aqui a nossa tabela. E aí, nessa tabela, eu sei 100%, né? Equivale... O 100% é o que eu quero descobrir, né? Que é a quantidade de questões, que equivale a x. E o que a questão me deu aí, né? É que o 70% vale 21. Por que eu quero descobrir o 100%? Porque eu quero descobrir a quantidade de questões totais. E o texto me diz que 21 questões correspondem a 70%. A minha proporção aqui já está montada. 100 está para 70, assim como x está para 21. O que é que eu faço agora? Produto dos meios pelos extremos. Então, 70x é igual a 21 vezes 100, certo? Então, 70x é igual a 2.100, né, que é o valor dessa multiplicação, certo? 21 vezes 100. X é igual a 2.100 dividido por 70 e x é igual a 30. Né? O que foi que eu fiz aqui para chegar nessa equação para produto dos meios pelos extremos, tá? Então, significa que a prova no total tinha 30 questões. Então, quando diz que ele acertou 70% do total da prova, né, ele acertou 70% de um total de 30, tá? As 21 questões correspondem a 70% de um total de 30. Ok, galera? Vamos ver aqui mais um exemplinho, Olha bem, em uma promoção, o preço de um objeto foi reduzido de R$ 76,00 para R$ 57,00. Ele quer descobrir o valor do desconto em porcentagem. Então, olha bem o que ele quer, o valor do desconto. Cuidado, muita gente erra essa questão já de início porque não se atenta que a questão quer o desconto. Como é que eu identifico esse desconto? Galera, aqui ele está dizendo que o preço foi reduzido de 76 para 57. Então, a primeira coisa que você precisa fazer aí é descobrir qual é esse valor do desconto. Então, é só fazer a subtração. 76 menos 57, que vai dar R$19,00. Então, significa que R$19,00 é o meu desconto. E ele quer saber quem é esse R$19,00 em porcentagem. Como é que a gente calcula quanto vale esse R$19,00 em porcentagem, né? Primeiro, você tem que pensar quem é o total. O total aqui é 76. E o total corresponde a 100%. Então, a minha tabela ela fica dessa forma. Olha, o meu total, ele é 76, que é o 100%. E o que eu quero descobrir é quanto vale, né? Qual é a porcentagem que vale esse 19 em dinheiro, tá? Então, aí, a minha proporção está montada, certo? Por que é 19 aqui? Porque esse 19 corresponde ao valor dessa redução, desse desconto, que é o que ele está perguntando, né? Qual é o valor do desconto em porcentagem, ok? Agora, eu faço aqui o produto dos meios pelos extremos, né? Para encontrar o valor de x. 76 vezes x é igual a 100 vezes 19, que está aqui do meu ladinho. 76x é igual a 1.900, então x é 1.900 por 76. Então, x vale 25%. Então, nessa redução aqui de R$76,00 para 57,
o meu desconto, ele equivale a 25% do total, ok? Resposta final aí, resolvida, tá bom? Vamos lá para mais uma situação aí, e última que eu vou fazer, o resto vai ficar por conta de vocês. Olha o que ele diz. Uma conta de restaurante, incluindo os 10% de serviço, ficou em R$ 143. Então, 143 é o valor da conta, já com os 10%. Qual é o valor da conta sem essa taxa de serviço? Como é que a gente encontra esse valor sem essa taxa, gente? Vamos pensar na minha tabela. Olha, eu quero encontrar o valor total da compra, né? Da compra não, da conta desse restaurante, né? Para encontrar esse valor total, eu preciso raciocinar e pensar. Esse valor total corresponde a 100%. Todo mundo consegue entender a ideia? O total é o 100%, né? Mas eu sei aqui que o valor dessa conta, incluindo os 10%, ficou em 143. Olha qual é a minha ideia para montar a tabela. O que eu quero descobrir é isso, né? O 100%, que é X. Eu quero saber qual é o valor em dinheiro desse 100%. Mas eu sei que o 100% mais os 10% do serviço vale R$ 143. Então, significa que essa relação do 100% mais os 10% equivale em dinheiro a R$ 143. Então, aqui agora, tá aqui a ideia da minha tabela, da minha proporção, certo? E a partir dessa ideia aqui agora, o que é que eu vou fazer? Produto dos meios pelos extremos. 100 vezes 143 e 110 vezes x, tá bom? Por que 110 aqui para mais uma vez? Porque aqui já é o valor da conta com os 10%, certo? Então, 110x é igual a 143 vezes 100. Então, aqui ficou que o x, né, é 14.300 dividido por 110, né? Depois dessa multiplicação aqui, quando eu simplifico, significa que o valor da minha conta foi de R$ 130. Então, a minha conta, ela custou R$ 130, certo? Depois que eu incluí os 10%, que ela passou a custar 143. Ok, tá claro aí? Então, a conta sem o valor do serviço é R$ 130. Certo, gente? Agora, né, as próximas questões são para vocês. Essas eu quero que vocês façam sozinhos, desenvolvam esses raciocínios sozinhos, tá? Resolvem, depois vocês conferem o gabarito aqui, que eu vou deixar lá no final do vídeo. Ok? Então tem duas questõezinhas aí, então dá uma pausa nesse vídeo agora. Organiza suas ideias, coloca numa tabela, né, na ideia de regra de 3. Se não quiser fazer com regra de 3, não tem problema, mas veja qual é a estratégia que você vai utilizar, tá bom? Então tem essas duas questõezinhas aqui, tá? Tem mais essa questão também, que eu vou dar esse tempo aqui para você pausar o vídeo, resolver e depois conferir as respostas, tá? E tem também mais uma questão aqui para finalizar. Ok? Então, dá uma pausa aqui agora, encontra aí o resultado, certo? Tenta fazer sozinho, depois a gente faz juntos para poder resolver, certo? Então, aí só são apenas essas questões, tá? Deixa eu confirmar isso mesmo, questão 8, 7, 5 e 6, tá bom? Espero que tenham entendido porcentagem com regra de 3. Qualquer dúvida, comente, pergunte. Valeu, gente. Um beijo.